Olá, bem-vindos, bem-vindas aqui ao nosso podcast Alesp Você. Eu sou Júlia Stanzioni e você já sabe. Toda segunda-feira, lá no nosso canal do YouTube ou também no Spotify, às 7 da noite, tem um episódio novo aqui com um parlamentar, uma parlamentar, para contar um pouquinho do que acontece no Palácio 9 de Julho e a gente conhecer um pouquinho mais sobre eles por aqui. Hoje comigo o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, ele tem 59 anos, nasceu aqui em São Paulo, mestre em educação, doutor em história, professor e diretor de escola pública também, foi vereador, olha só, entre os anos de 2001 e 2007 aqui também, e atualmente está no seu 4º mandato aqui como deputado estadual. Um prazer falar com o senhor, deputado. Eu que agradeço o convite para participar pela primeira vez desse novo programa aqui da TV Alesp. O deputado que gosta muito aqui de falar com a gente agora no nosso podcast. E a gente quer saber um pouquinho mais, claro, sobre o mandato, como eu disse, né, no início, entender um pouquinho quais são os projetos de lei. Para quem nos escuta e nos assiste nesse momento, para saber, olha só, a gente consultou o perfil do deputado aqui no site da Assembleia Legislativa. E olha o número, 579 projetos de lei que o senhor apresentou ou participou da elaboração. Muita coisa, deputada, nesses 4 mandatos, é isso? Na verdade, esses projetos, eles são, em geral, construídos coletivamente com movimentos sociais, movimentos populares, com o movimento estudantil, com o movimento sindical, né, o movimento dos trabalhadores, das trabalhadoras. Então, eles refletem, na verdade, toda a movimentação da sociedade civil organizada. Então, eu digo que eles não são meus, eles são da sociedade civil, porque o parlamentar, ele representa a sociedade, ele representa e ele tem que ser a voz da sociedade aqui dentro. Então, o mandato que eu represento é um mandato popular, um mandato coletivo, né, que ele é constituído por vários coletivos em todo o Estado que se apoderam, no bom sentido, do mandato e utilizam o mandato, o meu mandato do deputado Carlos Gianazzi, como uma ferramenta de intervenção política no estado de São Paulo, especificamente, né? Em vários municípios, logicamente, mas essa é a filosofia do nosso mandato. Por isso que nós temos muitos projetos de lei, indicações, moções, representações do Tribunal de Contas, representações no Ministério Público Estadual, no Federal, na Defensoria Pública, que são várias as ações do mandato, porque, repito, o mandato ele tem que refletir a luta da sociedade. E falando então desse reflexo, nós separamos alguns até para o senhor comentar aqui com a gente no Alesp e Você. A gente tem um que fala sobre limitar o número de alunos nas salas de aula de ensino fundamental que tem matriculado aluno com necessidades especiais. É um projeto de lei lá de 2009. Esse projeto que eu apresentei, ele é muito importante porque hoje a rede pública de ensino, a rede privada também, mas como eu estou atuando mais na rede pública, na rede estadual, ela vive o drama da superlotação de salas. Nós temos salas de aula com 50 alunos, já vi sala até com 60 alunos, com 40, 45, isso inviabiliza o processo ensino-aprendizagem, prejudica o aluno, prejudica o professor. Então, essa é uma luta, inclusive, nacional. Nossa luta hoje é pela redução de todas as salas de aula da educação básica no Brasil. Como o Estado trata só, ele atende o ensino fundamental e o ensino médio, então esse projeto que eu apresentei, na verdade tenho 2 projetos com esse teor, um é mais geral, né, que diz o seguinte, que todas as salas devem ter no máximo 25 alunos por sala, para garantir a aprendizagem. E tem esse que é para crianças com algum tipo de deficiência, que na verdade já virou lei, é uma lei, é a 15.830 de 2015. Esse projeto ele foi aprovado, já é uma lei estadual. É uma conquista importante, que diz o seguinte, se numa sala de aula tem um aluno com necessidade especial de aprendizagem, se tem algum tipo de deficiência, nessa sala de aula só pode ter 20 alunos. Então, isso já está aprovado, é lei para toda a rede estadual de ensino. Agora, tem um mais geral que eu quero aprovar, que é um de 2007, é um dos primeiros projetos que eu apresentei quando eu cheguei na Assembleia Legislativa. Esse projeto é geral, ele diz o seguinte: as salas de aula do ensino fundamental e médio devem ter no máximo 25 alunos. E isso eu apresentei em 2007. Agora,
nesse período de pandemia e pós-pandemia que nós vamos entrar, eu quero e todos desejam que a gente atravesse logo Sim. a pandemia, a gente não vai poder mais ter salas de aula lotadas, porque cada vez mais, mesmo com o fim da pandemia, nós temos que garantir um certo isolamento social, nós não podemos ter mais aglomerações nas escolas. Então, mais do que nunca, esse projeto que eu apresentei, limitando o número de alunos por sala, de 25 alunos por sala, ele é muito emergencial e urgente. As pessoas podem perguntar, mas e o que você vai fazer com os outros alunos que sobram? Não, calma. O projeto ele diz que tem um prazo de implantação, tem um cronograma, ele obriga o Estado a fazer um planejamento de atendimento da demanda e construir novas escolas para atender com esse número os alunos. Para que ninguém fique Ninguém pode ficar fora da escola. Exatamente. Então, é um projeto que prevê isso. Eu falo porque eu tenho experiência, sou diretor de escola pública, né, da rede municipal, trabalhei muito tempo na rede estadual, sou mestre em educação pela USP, eu conheço a educação profundamente, porque é a minha profissão, conheço o chão da escola e sei como que funciona. Então é possível sim, nós temos que reduzir o número de alunos para acabar com a superlotação de salas. Na rede pública a rede privada também tem muita superlotação de salas. E a gente sempre traz aqui no Alesp e você que a história também dos senhores refletem justamente também nos projetos de lei, como o senhor disse, né? No chão de escola. Outro projeto também, agora um projeto de lei complementar, que diz de 2013 que fica assegurado aos diretores de escola, coordenadores pedagógicos e supervisores escolares, titulares de cargo, o direito à aposentadoria especial do magistério, que é uma outra luta muito forte do senhor, né? Eu faço uma luta muito intensa, lógico, eu defendo a educação pública como um todo, de qualidade, gratuita e de qualidade para todos e todas, mas essa educação de qualidade ela só vai existir se nós tivermos profissionais da educação valorizados, com seus direitos e dignidade garantidos. Então você tem que garantir uma carreira adequada do magistério. E nós conquistamos já a aposentadoria especial para todos os docentes do Brasil, todos que fazem parte da carreira do magistério. E, estranhamente, o Estado de São Paulo é um dos poucos estados que não garante essa aposentadoria para os gestores, para a diretora da escola, a coordenadora pedagógica, a supervisora. Na rede municipal de São Paulo há essa garantia em vários estados, em vários municípios, mas o Estado de São Paulo não reconhece. Tem uma interpretação errada da lei, porque a lei garante, a lei federal, inclusive. Então, eu apresentei esse projeto de lei justamente para garantir. Como recentemente eu aprovei, em 2018, um projeto de lei que garante também a aposentadoria especial para os professores readaptados, aqueles que adoeceram no trabalho, eles não tinham esse direito. Então, houve a necessidade de eu apresentar um projeto de lei. Ele foi aprovado, foi sancionado e hoje é lei. Então, os professores readaptados têm direito aqui no Estado de São Paulo por conta da lei que eu aprovei, senão não teriam. Que é um absurdo, não havia necessidade disso. E agora eu faço o mesmo com o PLC número 2, né? Que é o PLC, Projeto de Lei Complementar número 2 de 2013. 2013, isso 2013, mesmo. Ele está pronto para ser votado, já foi aprovado em todas as comissões, com pareceres favoráveis, já está em regime de urgência, é só votar, porque a diretora de escola já foi professora também, ela tem uma carreira no magistério, ela é uma educadora, ela pertence à carreira do magistério. Por isso que é muito importante aprovar esse projeto, porque se não houver valorização de todos os profissionais da educação, do QAE, QSE, dos docentes e dos gestores, a gente não avança rumo à oferta da qualidade de ensino. E ainda nessa área, né, da educação, a gente tem um outro projeto de lei complementar de 2018 que autoriza, então, o Poder Executivo a alterar a jornada de trabalho dos servidores do quadro de apoio escolar e quadro de serviço em exercício nessas unidades escolares. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho sobre esse PLC. Olha, esse PLC é um dos mais importantes que eu tenho aqui na Assembleia Legislativa, porque ele contempla o setor mais excluído, mais marginalizado, mais mal pago e mais desvalorizado do ponto de vista salarial, funcional e das condições de trabalho, que é justamente esse setor, que são servidores do quadro de apoio escolar, que são representados pelo QAE e pelo QSE. Esses servidores ganham R$1.000 por mês, é o salário base desses servidores, é
um ataque à dignidade humana deles e delas, né? A maioria são constituída por mulheres, inclusive. Mas, então, nós tivemos até uma luta recente aqui na Assembleia Legislativa, no ano passado, que foi a questão do abono Fundeb, que não foi pago a eles, foi pago aos docentes. E nós fizemos emendas ao projeto PLC 37, mas a base do governo obstruiu a mando do governo, a mando do secretário da Educação, o Rossielli. O projeto não foi aprovado. Então, eles não receberam nenhum abono. Esse projeto que eu apresentei, então, é uma reivindicação histórica dos servidores do quadro de apoio escolar. Eles querem que a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Eles poderiam trabalhar às 6 horas para que eles pudessem ter um outro emprego, fazer um acúmulo de cargo, enfim, buscar também uma outra forma de sobrevivência sem abrir mão do cargo que eles têm. Eles são efetivos, são concursados, aprovados em concurso público, só que não há investimento na carreira, é uma carreira estagnada. E a minha luta sempre foi, desde quando eu cheguei aqui em 2007, foi em defesa desses servidores. Inclusive, aprovei uma lei para eles, que foi a inclusão do QAE, do QSE, de todos os servidores do quadro de apoio escolar, não só da rede estadual, mas de todas as redes municipais, no direito à meia entrada, no pagamento de meia entrada em cinema, teatro, em shows, em apresentações artísticas e culturais, que só o professor tinha. Então, eu aprovei uma lei em 2014 e hoje todos eles têm direito de pagar meia entrada. Então, mas é difícil aprovar. A Assembleia Legislativa resiste muito a aprovar projetos para o quadro de apoio escolar. Então, a minha luta é para aprovar. Ele está tramitando esse projeto. Ele é um projeto importante, estratégico para a valorização dos profissionais do quadro de apoio escolar. E aproveitando então toda essa questão na legislatura do senhor, principalmente nessa última legislatura, quem acompanha o senhor nas redes sociais, quem acompanha também o dia a dia aqui da LESP, o senhor tem falado muito e falou muito no ano de 2021 sobre o PDL 22. Gostaria que o senhor falasse primeiro do que é, né, que ele trata, e o que o senhor pensa dele, talvez para o novo ano que entre. Olha, esse é um dos projetos mais importantes, não só do meu mandato, mas talvez da Assembleia Legislativa. Na verdade, é um PDL, um projeto de decreto legislativo, número 22, 2020, que eu apresentei no ano passado, por isso que é 2020, e ele revoga, ele anula o confisco das aposentadorias e pensões que foi imposta pelo governo Dória através da reforma da Previdência, que foi aprovada em 2020 e posteriormente através de um decreto publicado em Diário Oficial também em meados de 2020, autorizando esse confisco das aposentadorias e pensões, penalizando quem ganha abaixo do teto salarial, né? E as pessoas que ganham abaixo do teto salarial, que é do INSS, que é o equivalente a R$ 6.433, aproximadamente isso. Então, quem ganha abaixo disso, hoje é taxado com descontos, né? Isso não acontecia até então. Agora, a maioria dos aposentados e pensionistas tem uma média salarial de proventos entre R$ 2.000 e R$ 3.000, é muito baixo. Então, o confisco tem um prejuízo, um efeito perverso, jamais visto para o funcionalismo público. Então, a intenção, o objetivo central do PDL é revogar, é anular esse confisco dos aposentados e pensionistas. E eu falei que é um dos projetos mais importantes, talvez, da história da Assembleia Legislativa, porque esse projeto já recebeu moções, mais de 250 moções, quase 300 moções de câmaras municipais, ou seja, quase 300 municípios debateram essa questão do confisco, do PDL, e debateram nas câmaras municipais e aprovaram moções de apoio ao PDL 22. E essas moções todas chegaram aqui na Assembleia Legislativa, foram encaminhadas ao presidente da Assembleia. Uma boa parte dessas moções já estão inclusas no andamento do projeto. Se a pessoa consultar lá na internet, ela vai ver essas moções. São quase 300 cidades dizendo: nós somos contra o confisco dos aposentados e pensionistas. Quase 300 cidades vão: vote no PDL 22 para acabar com esse confisco, com esse assalto, com esse roubo praticado pelo governo contra as aposentadas e pensionistas do estado de São Paulo. E é um projeto que tem muita mobilização, tem tuitaço, tem muita intervenção nas redes sociais,
nas regiões, junto aos deputados. É um movimento muito ativo que só vai sossegar e parar quando derrubar esse confisco. Agora, deputado, com toda essa bagagem que o senhor tem no mundo da educação, como é que o senhor enxerga, então, essa pasta aqui no estado de São Paulo, a educação paulista, e os desafios, não só por causa da pandemia, mas os desafios que se apresentam, independente desses últimos anos aí da pandemia? Olha, a rede estadual de ensino é uma das maiores redes, talvez a maior rede de ensino da América Latina. E tem o maior orçamento também estadual, talvez da América Latina, mas não há, esse dinheiro não chega na escola, não chega no professor, não chega no aluno de alguma forma, né? Não há valorização de fato dos profissionais da educação. Nossas escolas são sucateadas, são degradadas, nós temos mais de 100 escolas de lata no estado de São Paulo, centenas de escolas sem quadras para as aulas de educação física, outras centenas de escolas sem coberturas, né? São escolas que não têm bibliotecas, salas de leitura, não têm laboratórios, não têm oficinas. É uma rede totalmente sucateada. E aí, e com a carreira do magistério destruída pelos sucessivos governos do PSDB, e aí você tem uma precarização enorme da rede que não consegue oferecer qualidade de ensino. Então é uma situação dramática da rede estadual e nós não temos perspectiva de mudança com esse governo que só faz marketing de escola de PEI, né, enfim, e de outros projetos que são projetos, na verdade, marqueteiros, que não atacam a essência da crise da educação no estado de São Paulo, que precisa, na verdade, de mais investimento, de mais atenção. É disso que se trata a situação da rede estadual, uma rede degradada, sucateada, né, que não atende os nossos alunos como deveria. E não é culpa dos profissionais da educação, dos professores, do QAE, do QSE, dos gestores, é culpa do próprio governo que não faz investimentos de fato na educação estadual. E quando a gente fala de cotas e bolsas, né, nesse âmbito da educação, qual que é a análise que o senhor faz? Não, elas são bem-vindas, né? Bolsas, qualquer tipo de custeio estudantil, eu acho que eles são necessários. Nós temos muitos alunos passando dificuldades, então isso é importante. Mas se não houver, nós queremos que haja um investimento em toda a rede de ensino. Nós queremos que todas as escolas tenham as condições adequadas para oferecer qualidade de ensino. Professores, profissionais da educação bem remunerados. Nós queremos que as escolas tenham uma estrutura física, né, e material adequada, como eu disse, com computadores, com internet gratuita, com salas de leitura, com salas de informática, com laboratórios, com quadras poliesportivas. Tudo isso faz parte, são requisitos essenciais para que haja oferta da qualidade de ensino. Não adianta só ter um programa para um setor da rede, né, em detrimento de outro setor. Só a bolsa não vai resolver a situação. As cotas são importantes, nós defendemos cotas, principalmente nas universidades públicas, né, cotas raciais, sociais, elas são fundamentais hoje para garantir a inclusão de amplos setores que foram historicamente marginalizados no Brasil na educação, sobretudo no ensino superior. E antes do deputado Carlos Gianazzi continuar a nossa conversa aqui no podcast Alesp Você, só lembrando quem nos assiste, nos ouve, para acompanhar todas as notícias aqui do Parlamento Paulista, também tem as nossas redes sociais. Tem o site da Alesp, Twitter, Instagram, Facebook, olha só, tem até TikTok e também, claro, a Rede Alesp, que é a nossa televisão aqui do Parlamento Paulista. Então, só lembrando vocês que nos assistem e também nos ouvem nesse momento. Seguindo aqui com o deputado Carlos Gianazzi, falando da atuação dele aqui no Legislativo Paulista, outra questão também que é muito latente da legislatura do deputado é sobre o funcionalismo público, né? E sobre essas discussões que acontecem acerca do funcionalismo público. O ministro Paulo Guedes disse, falando sobre reforma administrativa, por exemplo, ele disse que a reforma ela é uma tentativa de modernizar toda essa questão, né? E questão também de meritocracia para o segmento. O que o senhor pensa sobre isso? Na verdade, isso é uma verdadeira farsa, essa reforma administrativa, essa PEC 32, é um dos maiores ataques, não aos servidores, mas ao povo brasileiro, porque
A PEC 32, a reforma administrativa, entre aspas, porque não tem reforma nenhuma, ali é a destruição do funcionalismo público e da prestação de serviços públicos para a população. Eles querem terceirizar tudo, eles querem entregar os serviços públicos para as empresas privadas terem lucro. Por isso que eles querem escantear, retirar os servidores públicos concursados. Eles querem acabar com o concurso público, com a estabilidade. Eles estão de olho nos fundos públicos, sobretudo da educação, da saúde, da previdência. Eles querem entregar esses fundos bilionários para empresas privadas terem lucro em cima de direitos garantidos pela Constituição. A educação é um direito fundamental. Eles transformam o direito num serviço que será ofertado via uma empresa, via empresas terceirizadas. Na verdade, é disso que se trata. Então, a PEC 32, ela vai prejudicar, lógico, os servidores públicos de todo o Brasil, mas ela vai prejudicar a população. A população será a mais penalizada, porque servidores sem estabilidade, sem carreira, sem salários adequados e sem concurso público, vai favorecer, inclusive, o apadrinhamento político, fisiologismo político. Então, os deputados que vão nomear os médicos, os professores, os servidores que estão atendendo a população. Então, quando sai aquele deputado, sai aquele governo, aquele prefeito, aí muda tudo de novo. Então, não haverá uma carreira. Você não vai ter pessoas atendendo permanentemente a população. Você vai chegar um dia no hospital, um médico, vai chegar no dia outro. Vai numa escola, naquele ano tem um professor, no ano que vem já não tem mais aquele professor, porque eles serão todos nomeados politicamente e terão que se curvar aos interesses dos governantes de plantão. Quando o servidor é efetivo, concursado, ele tem mais autonomia para barrar, para peitar. Por exemplo, o que aconteceu agora recentemente em relação ao Ministério do Meio Ambiente, quando um delegado da Polícia Federal denunciou a venda ilegal, o desmatamento e a venda ilegal de madeiras na floresta amazônica, envolvendo o ministro, o ex-ministro, que está respondendo processo, inclusive, de estar envolvido nesse, o Ricardo Salles. Ele fez isso porque ele era efetivo, concursado, ele bancou e mesmo assim ele foi afastado do cargo que ele exercia. De direção, ele voltou para o cargo dele. E nós temos vários casos de perseguição política a servidores que não aceitam corrupção, interferência política no serviço público. Então, a PEC 32 é uma farsa total, ela está a serviço da acumulação capitalista de grandes empresas que querem se apoderar dos serviços públicos. Deputado, seguindo aqui sobre as questões legislativas do senhor, o senhor também coordena frentes parlamentares, por exemplo, contra a privatização do sistema penitenciário, em defesa dos servidores públicos e também do magistério, como o senhor já vem falando para a gente. Hoje, qual é o trabalho desses grupos, ou melhor, o que esses grupos têm feito de interlocução com a sociedade, porque a gente sabe também que as frentes parlamentares são parte, né, dessa interlocução com a sociedade. Uma delas nós já praticamente encerramos, porque ela foi vitoriosa, que é em relação à privatização dos presídios. Nós conseguimos já deter essa intenção. O governo recuou, não vai mais, tem ação na justiça. Então foi uma vitória dos servidores do sistema prisional, das suas entidades representativas, que são entidades sérias. Entre elas, tem muitas, mas entre elas a que é presidida pelo Fábio Jabá, né, que constituiu uma frente de entidades aqui, um fórum do sistema penitenciário de servidores. Essa é importante. E tem as outras, o do judiciário, que é importante, que eu acompanho, em defesa dos profissionais da educação, sobretudo do magistério, porque nós estamos ouvindo e atuando. O mandato, como eu disse inicialmente, ele tem que ser a voz, ele tem que ser a representação das necessidades e dos interesses da população. É para isso que serve o mandato. Então, as frentes parlamentares, elas são canais de comunicação, de interação desses vários movimentos. Elas ajudam bastante a atuação não só do meu mandato, mas de vários mandatos aqui dentro da Alesp. E como o senhor disse bem também no início do podcast, o mandato ele está a serviço da população, ele traz muito da história, né, de cada deputado que hoje está como deputado ou deputada estadual. Quando é que o senhor se interessou por política? Quando é que virou aquela chavinha? Olha, na verdade, eu desde os 18 anos que eu participo do movimento social,
de movimento popular, movimento de cultura. Depois eu ingressei na educação como professor, comecei a atuar também nessa área da defesa da educação pública. Então, sempre tive uma militância política. Agora, do ponto de vista da política institucional, eu tive o primeiro mandato em 2001, que eu assumi. Fui eleito em 2000 e assumi em 2001 o mandato na Câmara Municipal de vereador, na época ainda pelo PT. Né? E aí então foi ali, foi em 2001 que eu tenho o meu ingresso. E eu ingressei basicamente na educação para representar a educação, representar os professores, os profissionais da educação, primeira, e para fazer a defesa da educação pública. Então, essa foi a minha entrada na política institucional. Eu só entrei nisso porque eu acredito que a educação pública, ela é o principal motor de desenvolvimento, é o principal instrumento de desenvolvimento social, humano, tecnológico, ambiental, econômico. Ela é uma ferramenta fundamental. A escola pública, porque quase 90% das crianças e adolescentes do Brasil estão nas escolas públicas, nas municipais e nas estaduais. Por isso que essa é a minha luta, é quase que uma profissão de fé defender a escola pública de qualidade, crítica, libertadora e emancipadora. Deputado, eu sei que a gente não pode pensar em futurologia ou pensar, talvez, de como vai ser daqui 10, 20 anos, mas vamos tentar fazer esse exercício de futuro. Como é que o senhor enxerga o Estado de São Paulo, o Brasil, daqui 10, 20 anos, com relação à política e também com a educação? Nós já estamos atravessando esse período. Eu tenho certeza que a partir do ano que vem nós teremos mudanças, novidades, porque o povo não aguenta mais a necropolítica do governo Bolsonaro, do governo Dória, e nós avançaremos rumo a uma outra situação, e essas pautas estarão sempre presentes, né? Que é a defesa da educação, dos trabalhadores, dos servidores dos serviços públicos do Estado de São Paulo, dos aposentados, dos pensionistas, do QAE, do QSE, do magistério. Então são pautas sempre presentes, independentemente da situação. Mas eu acho que a gente vai avançar, nós vamos superar esse momento de trevas que a gente vive hoje no Brasil e aqui em São Paulo também. Deputado Carlos Gianazzi, chegando ao fim aqui do nosso Alesp, você, agradeço a participação do senhor por aqui para conversar com quem, na verdade, nos assiste e nos ouve, que é o nosso principal objetivo, que é atingir a população. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo programa. Obrigada, deputado, e obrigada a vocês que estão aí, tanto nos ouvindo, nos assistindo, né? Que acompanham aqui o Alesp Você, o nosso podcast, já sabe. Então, para todas as notícias do Parlamento, lá no nosso site, al.sp.gov.br, também todas as nossas redes sociais, Alesp Você, mais que perto, juntos. Até a próxima.